Olá! Esse vídeo foi produzido para o Seminário de Artigos Quantitativos da disciplina de Abordagens Metodológicas de Pesquisa em Enfermagem. Nós somos o Grupo 1, composto pelas acadêmicas de enfermagem Ana Clara Zatorski, Karina Velar, Liliane Vidal, Maiara Araújo, Késia Vilela e Sara Soares. E vamos falar do artigo intitulado O Perfil de Saúde Mental de Idosos Comunitários, um estudo transversal. A temática do artigo é a saúde mental no cenário da atenção básica à saúde, no qual se estabeleceu como população-alvo os idosos cadastrados em uma unidade de saúde da família, do município de Recife, Pernambuco. Seu objetivo é descrever o perfil de saúde mental desses idosos. Este é um estudo quantitativo descritivo, do tipo transversal, realizado no município de Recife, Pernambuco, no período de 2016 a 2017. Sobre isso, vamos rever alguns conceitos? Um estudo quantitativo é aquele que trabalha com variáveis expressas sobre a forma de dados numéricos e emprega rígidos recursos e técnicas estatísticas para classificá-los e analisá-los, tais como a porcentagem, a média, o desvio padrão, o coeficiente de correlação e as regressões, entre outros. Um estudo descritivo é aquele que visa apenas a observar, registrar e descrever as características de um determinado fenômeno ocorrido em uma amostra ou população, sem, no entanto, analisar o mérito do seu conteúdo. E no estudo transversal, a pesquisa é realizada em um curto período de tempo, em um determinado momento, ou seja, em um ponto no tempo, tal como agora, o hoje. E agora vamos falar do protocolo do estudo do artigo. Foi realizado um treinamento para 33 alunos, sendo 22 do curso de enfermagem e 11 de terapia ocupacional, com o objetivo de apresentar, discutir e aprender a aplicar os instrumentos de coleta de dados que foram utilizados nesta pesquisa, assim como calibrar os coletadores de dados. O local foi na própria residência dos idosos, e os entrevistadores realizaram a coleta de dados em duplas, sempre acompanhados por agentes comunitários de saúde, para garantir a segurança do entrevistador e favorecer o vínculo com o idoso. Após esclarecimento sobre os objetivos da pesquisa, orientação sobre o sigilo dos dados, disponibilidade em participar e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, todos os instrumentos foram aplicados pelo entrevistador. E os instrumentos utilizados foram Bracewold Age Schedule, mini-exame do estado mental, escala de depressão geriátrica, escala de resiliência, escala de apoio social, inventário de eventos estressantes, escala de satisfação com a vida e a escala de afetos positivos e negativos, critério de inclusão e critérios de exclusão. Foram incluídas na pesquisa as pessoas com 60 anos ou mais, cadastradas nas 3 equipes de saúde da família. Foram excluídas aquelas que estavam em estado terminal, portadores de graves déficits de audição ou de visão, com déficit cognitivo grave. Esses critérios de exclusão foram identificados pelo pesquisador por meio de observação ou informação proveniente dos seus responsáveis. Vamos analisar agora estatisticamente o nosso artigo. O artigo realiza uma amostragem aleatória e do tipo sistemática, tendo 2 elementos importantes: o intervalo de amostragem e o ponto de início da amostragem. A cada 5 idosos, um era selecionado e convidado a participar da pesquisa. Ou seja, este é o intervalo de amostragem, definindo o intervalo entre um sujeito selecionado e o sujeito selecionado seguinte. Do mesmo modo, a partir do início da lista da cada equipe e proporcionalmente entre as 3 equipes da unidade de saúde, é o nosso ponto de início de amostragem, especificando o ponto em que se inicia a contagem desse intervalo. No artigo, o nível de confiança é de 95%, enquanto que a margem de erro é de 5%. E o que isso significa? Temos 95% de certeza que o valor obtido ao pesquisar a amostra representará toda a população e que pelo menos 5% das respostas irão variar em relação às respostas obtidas com a amostra. Análise dos resultados e estatística. Vamos analisar com calma o seguinte parágrafo retirado do texto. As discrepâncias foram revisadas e corrigidas por uma coordenadora de coleta de dados. Posteriormente, foram analisados escala por meio de estatística descritiva, frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão, e inferencial,
teste quadrado de Pearson ou exato de Fisher, quando as caselas apresentavam número igual ou menor do que 5, e teste de correlação de Pearson. Para todas as análises, foi utilizado o nível de significância de 5%. Para entender este tipo de análise, vamos por partes. A estatística descritiva pode ser dividida em medidas de tendência central e de dispersão. A primeira usa um valor que representa o que é mais típico e que pode ser usado para representar todos os demais valores coletados numa pesquisa. A segunda usa um valor que revela como os dados variam em torno deste valor, que é mais típico. As principais medidas de tendência central são a média, a moda e a mediana. As principais medidas de dispersão são a variância e o desvio padrão. E para entendermos um pouco melhor algum desses termos, vamos analisar a tabela 2. Observamos nesta tabela 3 variáveis comparáveis entre os sexos. Essa comparação se realiza através da média, que incorpora o valor de cada participante da pesquisa, pois contamos com o número total de casos, que é conhecido usualmente como N, somamos todos os valores e dividimos pelo número total de casos. Porém, este cálculo pode resultar em valores discrepantes, altos ou baixos, que distorcem a informação que se deseja transmitir sobre os dados analisados. Portanto, para contornar essa situação, a média também vem acompanhada do desvio padrão, que demonstra a variabilidade dos dados, estimando o grau em que o valor de determinada variável se desvia da média. Logo, retornando à tabela 2, observamos que as mulheres se sentem mais satisfeitas com a vida, apresentam mais afetos positivos e menos afetos negativos do que os homens que participaram do presente estudo. Já a estatística inferencial é fundamentada na teoria das probabilidades, se preocupa com a análise destes dados e sua interpretação. Ela é usada para formular conclusões e fazer inferências após análise de dados coletados em pesquisas. A estatística inferencial usa os testes de hipótese e a estimação para fazer as comparações e predições e tirar conclusões que servirão para as populações baseadas em dados e amostras. Para iniciar a nossa análise estatística inferencial, vamos tomar consciência que o nível de significância utilizado no artigo foi 5% ou 0,05. Mas o que isso quer dizer? O nível de significância, o valor P, é definido como o menor nível de significância para o qual uma hipótese nula pode ser rejeitada. Em outras palavras, diz o quão provável seria obter a amostra como a que foi obtida, supondo que as diferenças observadas se devem ao acaso ou à variação natural das medidas. Aproveitando, vamos relembrar também o conceito de hipótese? Hipóteses são questões levantadas relacionadas ao problema em estudo e que, se respondidas, podem ajudar a solucioná-lo. O papel fundamental da hipótese na pesquisa científica é sugerir explicações para os fatos. Uma vez formuladas hipóteses, estas devem ser comprovadas ou não através do estudo com a ajuda de testes estatísticos. Num teste estatístico, são formuladas 2 hipóteses, chamada hipótese nula e hipótese alternativa. Hipótese nula é aquela que é colocada à prova, enquanto que a hipótese alternativa é aquela que será considerada como aceitável. Logo, caso a hipótese nula seja rejeitada, no caso, se H0 tiver um valor de P menor que 0,05, essa hipótese é rejeitada, o que significa que temos uma evidência moderada, ou seja, a hipótese nula é verdadeira. Continuando sobre esse tipo de estatística, vamos analisar os seguintes resultados apresentados no estudo. Na tabela 4 foram associados sintomas depressivos, apoio social e resiliência segundo o estado mental dos idosos. Nela foi utilizada para a realização da análise o teste Q-quadrado de Pearson. O teste do Q-quadrado é um teste não paramétrico usado para responder perguntas de pesquisa que envolvem taxas, proporções ou frequências. O teste não requer que os dados tenham uma distribuição simétrica. A hipótese nula pode ser rejeitada se o valor de P for menor do que o nível de significância adotado na pesquisa. Nesta tabela, podemos identificar que foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre o estado mental e sintomas depressivos e resiliência. Na tabela 1, apresenta a associação entre as variáveis sociodemográficos e sintomas depressivos, estado mental, resiliência e apoio social.
Nela foi utilizado o teste exato de Fisher. Em amostras pequenas, o erro do valor Q quadrado é alto e, portanto, o teste não é recomendável. Ronald Fisher apresentou outro teste que permite calcular a probabilidade de associação das características que estão em análise, ou seja, a probabilidade de tais características serem independentes quando o número total de dados é pequeno. Assim, em amostras pequenas, deve-se executar este teste, pois produz erro menor que o teste Q quadrado. Observe-se que houve associação P menor que 0,05 nas variáveis estado civil e arranjo de moradia com sintomas depressivos. A próxima tabela, a tabela 5, apresenta o resultado da análise de correlação entre o score total das escalas de GDS, MEM, resiliência, apoio social e satisfação com a vida. Nela é utilizado o teste de correlação de Pearson. Ele refere-se à associação bivariada do grau de relação entre duas variáveis, direcionando a linearidade entre elas. Ou seja, em termos gráficos, a melhor forma de ilustrar o padrão de relacionamento entre duas variáveis é através de uma linha reta. Portanto, a correlação de Pearson exige um compartilhamento de variâncias e que esta variação seja distribuída linearmente. O estudo considerou que, para avaliação da força da correlação, foi utilizado o seguinte critério que vamos deixar registrado aqui ao lado. Logo, todas as variáveis se apresentaram correlacionadas, pois nenhum coeficiente de relação foi igual a zero. O score total da escala de satisfação com a vida apresentou uma correlação moderada e negativa com o score total da GDS. Partindo para a discussão, o artigo faz uma boa análise dos resultados obtidos no presente estudo. A correlação com outra pesquisa enriquece a discussão e demonstra a discrepância e a semelhança de resultados conquistados entre uma pesquisa e outra, fazendo com que as análises feitas ganhem ainda mais destaque por contraporem as realizadas anteriormente. É possível que isso seja observado em passagens como: neste estudo, apesar dos afetos positivos se sobreporem aos negativos, a presença de sintomas depressivos foi maior nos idosos que apresentaram menores índices de satisfação com a vida. No tocante à avaliação dos afetos e satisfação com a vida, as mulheres apresentaram maiores médias para afetos positivos e satisfação com a vida, divergindo dos resultados encontrados em um estudo realizado em Campina Grande. Este dado nos permite perceber que a longevidade do sexo feminino não está interferindo em sua satisfação com a vida. Desta forma, entre outras tabelas apresentadas, o estudo conclui que é um estudo com nível de confiabilidade alto, ou seja, podemos afirmar que ele abrangerá grande parte da população, tendo em vista que a margem de erro é de 5%. Foi identificado que o perfil encontrado da amostra estudada foi de idosos que não apresentaram declínio de saúde mental, que vivenciam frequentemente os afetos positivos e estão satisfeitos com a vida. Além disso, foi feita a associação significativa sob o ponto de vista estatístico entre o déficit cognitivo e os sintomas depressivos e apoio social, e correlação negativa moderada da satisfação com a vida com os sintomas depressivos. As variáveis alfabetização, trabalho, renda e arranjo de moradia não diferenciaram em nenhuma das análises, visto que os idosos que apresentavam maiores prejuízos das características mentais eram os não alfabetizados que não trabalham, com renda acima de 3 salários mínimos e que moram sozinhos. Será que o método utilizado atendeu bem a resposta ao objetivo do estudo para gerar bons resultados? Apesar de ser um teste com alta confiabilidade, o delineamento transversal utilizado no estudo limita as implicações do mesmo, pois não permite uma avaliação de causalidade nem de longitudinalidade. Além disso, o estudo não realizou o diagnóstico das características mentais dos indivíduos, pois utilizou apenas escalas de rastreio que indicam alterações que precisam ser melhor investigadas. Além disso, a conclusão fecha o tema abordado solucionando a situação-problema. A conclusão fecha de forma concisa o estudo do presente artigo apresentado, inclusive problemas observados no seu decorrer, porém, não apresenta soluções para os mesmos. Agradecemos a atenção e até a próxima.